Vamos mais uma vez de questão comentada de uma banca chamada Concel, que eu confesso a vocês, eu não conhecia, mas estou atendendo a solicitação de um nosso seguidor. Aí, ó, acho que o nome dele, a pronúncia, vejo aí na tela, é Ildevanho. Se for italiano, esse Agno deve ser Anho. Então, Ildevanho Santana me pediu que comentasse uma questão dessa banca Concel, que com certeza é uma banca que vai elaborar algum concurso que interessa a ele. E assim como ele, quando você quiser uma questão, no comentário que você for fazer sobre a questão de hoje, coloque uma sugestão, tá? Que aí, na medida do possível, a gente coloca na fila e vai gravando. Olha só, a banca cobrou a seguinte questão. Na oração, a verdade é que ninguém trabalhou. Qual é o núcleo do predicado desta oração? Se você sabe o que é isso, pause a sua tela, pense um pouquinho, ou então arrisque, só em seguida você libere para que eu possa comentar com vocês. Vai lá. Bom, estou fazendo a questão porque o nosso colega pediu. Mas esse tipo de cobrança você não vai encontrar nas bancas maiores. Por exemplo, não cai uma coisa como essa num concurso da banca CESP, não cai uma coisa como essa num concurso da banca Fundação Carlos Chagas, ou da Fundação CES Gran Rio, ou da Fundação Getúlio Vargas, ou da FUVEST, ou da VUNESP. Vocês não veem nas bancas maiores esse tipo de cobrança. As bancas mais regionais, como é o caso dessa aí, elas são mais tradicionalistas. Então, quando a gente fala desse aspecto da sintaxe, chamado de predicado, a gente define, a gramática define predicado como sendo aquilo que se declara sobre o sujeito. Em outras palavras, quando eu tenho um sujeito, eu tiro esse sujeito e o que sobra é o predicado. Então, o país passa por uma crise. Se você olhar na frase, o verbo é o verbo passar, que está no singular. Um verbo é singular quando o sujeito é singular. Então, o sujeito é o país. É esse país que passa. Isso quer dizer que o restante é o que nós chamamos de predicado. Ok? Nós chamamos de predicado. Quando a gente tem um predicado, assim como a gente tem um sujeito, existe sempre uma palavra principal. Qual é a palavra principal do sujeito, que é o que a gente chama de núcleo? É a palavra país. Agora, o duro é saber qual é o núcleo do predicado, que é o que a questão nos pediu. Vai lá na tela. O problema dessa questão começa pelo fato de que eu tenho o a verdade e que eu tenho o trabalhou. Então, se eu tenho dois verbos, a banca deveria ter grifado um deles. Porque se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho o predicado da primeira e o predicado da segunda. Então, vamos lá. Quando eu tenho essa ideia de predicado, a gente tem três tipos de predicado. O primeiro é quando se chama predicado verbal. O predicado é verbal quando o verbo da oração exprime ação. Ele é um verbo significativo, ele é um verbo nocional. Ele não é um verbo de ligação. Então, o predicado verbal, ele tem verbo de ação. E como ele chama verbal, esse verbo de ação é o núcleo do predicado. Ele é a palavra principal do predicado. Tá certo? Então, quando a gente fala assim, o prefeito prometeu melhorias. Qual é o verbo dessa frase? Prometeu. Uma forma do verbo prometer. Prometer é um verbo de ação.
Qual é o sujeito nessa frase? O prefeito. Foi ele que prometeu. Qual é o predicado dessa frase? Isso aqui tudo, ó. Prometeu melhorias. Tirei o sujeito, o que sobra é o predicado. Como o verbo prometer é um verbo de ação, isso aqui chama-se predicado verbal. E aí, o verbo prometer é o núcleo do predicado verbal. Beleza? Vamos lá na tela? Quando a gente vê lá na tela, a verdade é que ninguém trabalhou. Trabalhou é um verbo de ação. Mas nas opções não tem o verbo trabalhou. Ok? Só o verbo trabalhou, não. Mas o verbo ser, a verdade é, não é um verbo de ação. E não tem nada só com o verbo ser. Então fica difícil você descobrir algo. Acontece que nós também temos uma coisa que se chama predicado nominal. Então, o predicado verbal é quando o verbo é de ação. O predicado nominal, não. Então, no predicado nominal, nós temos verbos que indicam estado, que é o que a gramática chama de verbo de ligação. Que um dia talvez você tenha decorado uma lista. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. E aí, o verbo de ligação, ele tem esse nome porque o verbo de ligação liga o sujeito àquilo que a gramática chama de predicativo. O que é o predicativo? O predicativo é a característica do sujeito. Né? O predicativo é a característica do sujeito. Então, quando a gente fala assim, os noivos pareciam felizes. Quando você fala que os noivos pareciam felizes, o verbo da oração é pareciam. Está no plural. Está no plural porque o sujeito é plural, os noivos. Isso é o sujeito. Ou seja, o que sobrou, pareciam felizes, é o predicado. Como eu falo que parecer feliz não é uma ação, é um estado, isso aqui é um predicado nominal. Eu te disse agora há pouco que o predicado verbal tem como núcleo o verbo. O predicado nominal, não. Isso aqui é o núcleo. Ou seja, o núcleo é o tal do predicativo, que eu te falei que é a característica do sujeito. Noivos felizes. Então, predicado verbal tem como núcleo o verbo, predicado nominal tem como núcleo o predicativo. Vai na tela. Se você marcou a letra A, você errou. Sabe por quê? Porque ninguém trabalhou, ninguém é o sujeito do verbo trabalhar. Eu não posso dizer que um núcleo do predicado seja representado pelo sujeito. Por isso que a resposta não é a letra A. Nem a letra A, nem a letra D. Porque na letra A tem o sujeito e o verbo. E na letra D tem só o sujeito. Então não pode ser nenhuma das duas. Das duas que sobraram, vai na tela, a letra C também não pode ser. Porque a verdade é o sujeito do verbo ser. A verdade é. Então, sobrou para ser a resposta a letra B de bola. E aí a banca sacaneou. Porque olha só. A verdade é cruel. Se fosse assim, era melhor. Porque eu teria o sujeito, a verdade, eu teria o predicado, é cruel. E quando eu falo que a verdade é cruel, o verbo ser não é um verbo de ação. Então, isso é um predicado nominal. O que é que eu te falei? No predicado nominal, o núcleo não é o verbo, é o predicativo, que caracteriza o sujeito. Então, isso aqui é o
predicativo, e no predicado nominal, o núcleo é o predicativo. O que a banca fez? Colocou a seguinte frase: a verdade é que ninguém trabalhou. O que eles fizeram? Eles colocaram o mesmo sujeito que eu coloquei acima, a verdade. O que sobra é o predicado. Dentro do predicado, o verbo ser tem como sujeito a verdade. É o mesmo verbo aqui, ó. Então, isso é um predicado nominal. Logo, se ele é um predicado nominal, não é o verbo que é o núcleo. O núcleo é o predicativo, que no caso aqui é uma outra oração. Aqui, ó. Esse é um predicativo. Sujeito, sujeito. Verbo ser, verbo ser. O verbo é de ligação. O que vem depois é um predicativo. O predicativo é o núcleo. Logo, o núcleo é esse aí, que ninguém trabalhou. Então, vai lá na tela. Essa resposta é a letra B. Muito difícil essa questão para a maioria das pessoas. E pouco, digamos, provável que você encontre na maioria. Mas estamos atendendo ao que o colega pediu. Agora, se você, que me pediu essa questão, ou vocês outros estão se preparando para o concurso e têm dificuldade em análise sintática, eu vou sugerir um curso que nós temos aqui no nosso site. Olha lá. Se você entrar no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um produto chamado Exercitando Português Sintaxe. O que é esse curso? É um curso que tem várias questões de análise sintática, em que eu vou trabalhar o sujeito, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o adjunto adnominal, o agente da passiva, o aposto, o vocativo, todas as funções sintáticas que eu vou extrair por meio de questões que têm esse assunto de bancas variadas. Então, o Exercitando o Português tem o tema sintaxe, mas tem também concordância, tem também pontuação, tem também crase, tem ortografia, tem interpretação de texto, tem de todos os tipos. Você pode pegar o combo também, que é o pacote com todos, que fica mais em conta. Então dá uma olhadinha lá, confira e escolha o seu tema. www.ricardoerce.com.br